Com o tempo, as coisas tendem a se desgastar e perder o valor de interesse para nós. Seja com as crianças, os seus brinquedos que vão ficando encostados pela casa, ou com você quando perde o interesse por um bem que você comprou, por uma roupa, por algo que antes chamava a sua atenção. Às vezes nós deixamos de dar atenção para as coisas que nós adquirimos ao longo da vida porque elas vão se desgastando, vão envelhecendo, vão ficando obsoletas para nós. Às vezes é assim também que nós lidamos com a ideia de Deus. Falar de Deus, sobre o ser de Deus, quem Deus é, como Deus é, para nós parece um assunto muito desgastado, que já foi muito falado e que no final todos nós já temos alguma ideia do que estamos tratando. Se eu perguntar para você hoje, você sabe como Deus é? O que você diria? E uma segunda pergunta, como você sabe como Deus é? De onde veio esse conhecimento? Onde essa ideia foi formada na sua mente, no seu coração? Às vezes, a ideia que nós temos de Deus vem de nós mesmos. Algo como que nós imaginamos, coisas que nós pensamos, no nosso próprio pensamento, nas nossas próprias ideias. Às vezes, a sua ideia de Deus veio de algum filme que você assistiu e viu aquela imagem de um homem de barba branca, com aquela voz cavernosa, falando a palavra. Mas o que nós aprendemos na palavra de Deus é que o que nós podemos conhecer de Deus é revelado de forma natural na sua criação, mas de forma especial na sua palavra. Nesse segundo estudo da primeira epístola de João, nós iremos meditar um pouco sobre um atributo do ser de Deus. João nos diz que Deus é luz. E eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 5, e acompanhar a leitura que eu vou fazer desse texto. Diz assim a palavra de Deus. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ela nos fala de quem o Senhor é. Ela nos mostra sobre o ser do Senhor e como isso transforma e muda a nossa vida. Ao meditar, ó Deus, nesse único versículo neste dia, ao ler a tua palavra em outras passagens, que o Senhor ilumine a nossa mente, fale ao nosso coração e nos dê o conhecimento do Senhor que muda a nossa vida. É o que te pedimos hoje, te agradecendo no nome do Senhor Jesus. Amém. Ao ler esse versículo, no início aqui dessa primeira epístola de João, nós aprendemos um pouco sobre o ser de Deus. Todo bom tratado teológico começa falando sobre Deus. A Bíblia começa falando para nós sobre Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ao ler as Escrituras, nós vamos aprender mais sobre como Deus se revela a nós. E aqui nesse breve versículo, João traz uma mensagem importante. Ele diz: a mensagem que dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Que mensagem é essa? Ao meditar nesse verso, então, eu queria trazer para você que nesse dia algumas reflexões. A natureza dessa mensagem, o remetente desta mensagem e o conteúdo dessa mensagem para as nossas vidas. A natureza dessa mensagem nos mostra a fidelidade que nós podemos ter e confiar naquele que está nos enviando essa palavra ao nosso coração. Ele diz: a mensagem que nós recebemos e vos anunciamos é esta. Nos dias de João existiam falsos mestres ensinando muitas coisas que pervertiam a palavra de Deus. Ao dizer que essa mensagem foi recebida, ele está destacando que a sua mensagem não foi desenvolvida. Os mestres nos dias de João advogavam para si uma iluminação, uma instrução, uma revelação especial que tinham acerca de Deus a partir do conhecimento. Eles conheciam mais, eles aprendiam mais e pelo uso da razão, eles se tornavam pessoas
superiores, iluminadas, que podiam ensinar os menos iluminados acerca de quem Deus é realmente. Aqui João destaca que a sua mensagem não é assim. A sua mensagem não vem de um estudo profundo e de ideias mirabolantes que vieram da sua cabeça, de coisas que ele pensou e que ninguém mais pensou nesse mundo. João destaca que a mensagem que ele está anunciando sobre Deus foi uma mensagem recebida. A mensagem que veio de Deus para que ele pudesse entregar aos homens. Esse é o conceito de inspiração da palavra de Deus. Não está naquele que transmite, não está no mensageiro, mas na mensagem, o poder que realmente transforma a nossa vida. Nos dias de João, isso era importante ser falado, porque muitos desses mestres estavam arrebanhando muitas pessoas que antes estavam seguindo a Deus fielmente, mas agora estavam seguindo falsos ensinos. Porque eram pessoas cativantes, carismáticas, que usavam bem a palavra e por serem pessoas de tanta influência, acabavam por conquistar o coração das pessoas de sua época. Hoje também não é diferente. Nós temos a tendência de valorizar mais o mensageiro do que a mensagem em si. Nós gostamos mais da aparência, da eloquência ou da maneira como as coisas são ditas, mais ainda do que o que de fato está sendo dito. Por isso João começa a falar acerca de Deus, nos dando essa ênfase na natureza da mensagem. A mensagem veio de Deus. A mensagem foi uma mensagem entregue, uma mensagem recebida e não uma mensagem desenvolvida. Pense no seguinte: quando você ouve uma notícia, quando você lê um jornal, quando você acessa um site ou assiste um programa de noticiários, o que mais importa para você? A maneira como as informações são dadas, são passadas, ou a fidelidade das informações? Importa se o que foi falado te convenceu, se aquilo que foi falado não é verdade? Não pode trazer um prejuízo, até um risco para a sua vida? Acreditar numa mensagem muitas vezes elaborada, desenvolvida com inteligência, mas que não representa nada daquilo que você realmente necessita? Se nós nos importamos com a veracidade dos fatos que nós ouvimos no noticiário comum, quanto mais então nós deveríamos estar preocupados com a verdade que nos fala acerca de Deus. E João nos diz: Deus é luz. Essa mensagem foi recebida e foi entregue por aqueles homens que Deus chamou para inspiradamente nos comunicar a palavra revelada de Deus para o nosso coração, onde nós encontramos quem Deus é e como isso transforma a nossa vida. O segundo aspecto dessa mensagem é o seu remetente. João diz: a mensagem que dele ouvimos. E aí fica uma pergunta ao nosso coração: dele quem? Se você olhar aqui nos versos anteriores, você vai perceber que no verso 3 ele diz: o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. E logo em seguida que ele vai dizer a mensagem que dele ouvimos. A última pessoa a quem João se refere é o Senhor Jesus Cristo, mas está dentro do mesmo contexto do Pai. A credibilidade da mensagem de João não está no seu currículo pessoal, apesar de ele ser apóstolo e ter andado com Jesus. Não está na sua sabedoria humana, uma vez que ele escreve essa carta com uma linguagem muito simples e prática para que pessoas como eu e você possamos entender. Mas a autoridade e a credibilidade da mensagem que João está passando está no seu remetente, aquilo que dele ouvimos. Pensando especificamente no Senhor Jesus, iremos ver na palavra de Deus que é em Jesus que de fato nós conhecemos quem é Deus, o Pai. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 9, está registrado assim: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai?
Jesus estava corrigindo e exortando Filipe, juntamente com seus discípulos, para a realidade de que o Senhor Jesus é a manifestação e a revelação da imagem perfeita do Deus invisível. Você conhece a Deus? Você sabe como Deus é? A palavra de Deus nos ensina que nós aprendemos sobre Deus de uma maneira mais profunda quando nós olhamos para a sua palavra e especialmente para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Daí a importância para você e para mim de nos relacionarmos com a palavra de Deus, de nos relacionarmos com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a cada momento, a cada leitura, a cada oração, a cada encontro, a cada momento de comunhão, de louvor com o povo de Deus, o ser de Deus, a pessoa de Deus, é manifestada, é revelada um pouco mais aos nossos corações. Mas esse texto também fala que Deus é o autor dessa mensagem. Deus é o remetente desta mensagem. Isso nos lembra que Deus tem um prazer e uma intencionalidade em se auto-revelar ao seu povo. Eu gostaria que você, se puder, ir na sua casa, abrisse comigo a sua Bíblia agora na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, dos versos 18 em diante. A palavra de Deus nos diz o seguinte, Romanos 1, 18 até o verso 25. O apóstolo Paulo escreve isto. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio de sua injustiça, suprimem, detêm a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Dizendo que e trocaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, a aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus entregou a impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Paulo diz que o nosso Deus é um Deus que se revela e que ele se revela de forma natural nas coisas que foram criadas. E é tão forte o argumento do apóstolo Paulo que ele nos ensina que não é por falta de conhecimento que nós não buscamos a Deus. É porque nós queremos adorar a criatura no lugar do Criador. É por isso que haviam falsos mestres nos dias de João que tinham tanta popularidade, porque as pessoas gostavam de mensagens que falavam mais à criatura do que do Criador. O nosso coração pecaminoso está mais interessado naquilo que nos conforta, naquilo que nos agrada, naquilo que nos faz nos sentir bem. E adoramos, no final das contas, não o Criador, mas a criatura, seja elas os homens que nós admiramos e idolatramos, ou seja, no final das contas, você mesmo, o nosso próprio coração idólatra. No final, no trono do seu coração, estará sentado o Senhor Jesus ou você mesmo. Tudo o que fazemos fora de Cristo, fora do conhecimento de Deus, tem a ver com a nossa autossatisfação fora de Deus. Por isso, João começa a sua epístola falando de quem Deus é e a credibilidade, a autoridade da sua mensagem está nesse Deus que se revela. O que dele temos ouvido, isto vos anunciamos. Isso nos leva para o último aspecto dessa mensagem. O que nós temos ouvido dele? Qual é o conteúdo dessa mensagem? O que esse Deus que se auto-revela quer falar de si mesmo no início dessa carta, inspirada por ele, através do apóstolo João? E o conteúdo dessa
breve exposição de quem Deus é resumido aqui no verso 5 do capítulo 1 de 1 João da seguinte forma: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz. Isso é tão bonito, né? Acho que as pessoas hoje ouvem essa mensagem e a entendem de diversas formas diferentes. O que significa Deus ser luz para você? Afinal de contas, quais são as características da luz que tornam essa imagem tão utilizada por João? O contraste entre luz e trevas. Por que dizer que Deus é luz é tão importante e o que luz significa para você? Nós podemos pensar em algumas características da luz. A luz é bela. A luz tem beleza nela. Já percebeu? As pessoas gostam de se reunir na virada do ano para ver os fogos. As luzes cortando a escuridão da noite de várias formas e cores. É um espetáculo belo. Os shows de luzes, os espetáculos onde a iluminação é bem trabalhada, é bem produzida, pode também trazer um aspecto de beleza e os nossos olhos, o nosso coração busca por essa beleza suprema que só é encontrada em Deus. Luz também é sinônimo de pureza. A luz branca que brilha, que ilumina os recintos escurecidos, destacam a pureza, a transparência, o poder daquilo que pode revelar todas as coisas. Mas a luz também é necessária. Eu e você precisamos de luz. Eu e você precisamos de vitamina D, ficarmos expostos ao sol de vez em quando. É tão necessária que quando a palavra de Deus começa falando de Deus, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face do abismo. E disse Deus, a primeira palavra de criação. Você se lembra? Haja luz. Sem luz não há vida. A luz é bela, a luz é pura, a luz é necessária. E todas essas características podem e devem ser atribuídas a Deus. O Deus que se revela para nós, se revela como Deus belo e glorioso, digno de ser admirado. Ele se revela como um Deus puro, no qual não pode haver treva nenhuma, sombra nenhuma, falha nenhuma. Mas também é um Deus necessário. Apesar de nós vivermos em busca das coisas que nos interessam, o que nós necessitamos, assim como a luz que brilha sobre nós, é desse Deus que é luz. E o que a luz faz por nós? Se a luz é tão necessária, você consegue pensar nas características da luz que são importantes para nós? Nós podemos lembrar que a luz tem o atributo de revelar as coisas escondidas, revelar aquilo que é oculto. Efésios capítulo 5, verso 13, o apóstolo Paulo diz: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pela luz nós conhecemos a realidade das coisas. Sem a luz, nós tropeçamos nas cadeiras fora de lugar da nossa casa na madrugada. Mas com o ambiente iluminado, nós vemos a verdade e conseguimos andar sem tropeço. Outra característica da luz, com a sua necessidade, daquilo que ela faz, é que ela nos guia. O Salmo 36, 9 diz: pois em ti está o manancial de vida, na tua luz vemos a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Quando nós estamos no ambiente escuro, usamos uma lanterna. Quando nós dirigimos pelas estradas, as placas, os sinais na pista são todos feitos para que possam gerar luz, indicando o caminho que nós devemos seguir. Se Deus é luz, Ele também nos ajuda a guiar a nossa vida pelo caminho certo, pelo caminho verdadeiro. Mas, finalmente, uma das coisas maravilhosas que a luz faz é dissipar as trevas. Aí em 1 João, aqui em 1 João mesmo, capítulo 2, verso 8, ele diz: todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. É a luz de Deus, o Deus que é luz,
que dissipa as trevas do nosso coração. Sabe o que isso significa? Que somente Deus pode tirar a escuridão do pecado da sua vida. Os falsos mestres da época de João ensinavam que era o conhecimento. Quanto mais você conhecia, você se esforçava, você ficava mais inteligente, mais você se tornava uma criatura perfeita. Mas Salomão já disse no passado, quanto mais ciência, quanto mais estudo, mais enfado. Me apliquei a conhecer todas as coisas, a estudar, a crescer em inteligência e sabedoria. E vi que isso tudo era vaidade. Porque conhecimento e estudo fora de Deus é enfado e tristeza. Mas Deus é luz e nele as trevas do pecado se dissipam do nosso coração. A mensagem que transforma a nossa vida não tem a ver com a gente mesmo. A mensagem que muda o seu coração não tem a ver em quanto você é especial, quanto você é amado, o quanto você pode ter sucesso nessa vida. A mensagem da Bíblia, que é a mensagem que transforma você, é sobre Deus. Começa com Deus e termina com Deus. Nos apresenta o seu Filho, que nos revela esse Deus. O mistério outrora oculto, revelado pelo Evangelho na pessoa do Senhor Jesus Cristo, dissipando as trevas do nosso coração e nos fazendo crer para a nossa salvação. João 17,3 diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quando você se sente perdido e confuso, você precisa conhecer mais a Deus. Quando você se sente com medo e inseguro, você precisa conhecer mais a Deus. Quando você se sente sem forças e desanimado, você precisa conhecer mais a Deus. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece a si mesmo. Quanto mais você conhece a Deus, você tem a luz que te guia e não confunde a sua mente. Você tem a luz que dissipa as trevas e te devolve o encorajamento. Você tem a luz que renova as suas forças e te dá aquilo que é necessário para você continuar sustentado pela sua palavra. A palavra do Deus que é luz. Que esse conhecimento de Deus frutifique no seu coração nesse dia. Que você possa ter o desejo de conhecer mais esse Deus, através da sua palavra, através da comunhão com os irmãos, através daquilo que Ele deixou para nós, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E por isso eu queria orar por você nesse dia. Talvez você se sente hoje nas trevas, confuso, sem saber para onde ir. Quem sabe hoje o Deus que se revela está pronto para te ajudar a encontrar o verdadeiro caminho da salvação e da vida eterna, nele mesmo e no seu Filho Jesus. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor é um Deus que se revela, que não fica escondido de nós. Obrigado pelo Senhor Jesus Cristo, que nos mostra a imagem do Deus invisível. Ó Deus, que a luz do Senhor brilhe no nosso coração. Que nós tenhamos humildade para entender que nós devemos e precisamos buscar conhecer mais o Senhor. Que esse seja o desejo do nosso coração hoje e sempre. E se alguém está me ouvindo aqui hoje, ó Pai, está confuso, está inseguro, precisando de orientação, precisando, ó Deus, de um toque do Senhor, que o Senhor envie a Tua luz sobre essa pessoa nesse dia. Ilumine os olhos do seu coração, que eles possam ver, Deus, a glória do Senhor, a beleza do Senhor, a vida do Senhor manifesta nele, ó Pai. E assim, através de Jesus, possamos viver uma vida que glorifica o Teu nome. Dá-nos um dia na Tua presença, abençoe a nossa vida, a nossa família. É o que nós colocamos diante do Senhor, te agradecendo no nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus te abençoe.